você tem o setor industrial e o setor de serviços mais aquecido esse ano do que estava no ano passado, né? Então vamos ver aí o que o IPEA fez de projeção aí para o crescimento econômico desse ano e do primeiro trimestre, né? A gente tem aqui o seguinte, ó, que acredita que no primeiro trimestre você vai ter uma alta de 0,6 pontos percentuais do PIB, mas o ano vai fechar em 2,2%. Aí vamos olhar pelo que a gente chama de ótica da produção, né? Que são o PIB medido pelo que foi produzido, não pelo que foi consumido, que é a segunda parte, que é agricultura, indústria e serviços. Lembrando que a gente teve um crescimento de 21% no primeiro trimestre de 2024, a gente vai ter um crescimento só de 7,2% no primeiro trimestre. E é no primeiro trimestre que você tem realmente o grosso da produção agrícola ocorrendo, né? Então, você vai ter então que só esse 7,2% aí que vai acabar influenciando o PIB, sendo que o IPEA está prevendo que em relação ao ano anterior, a nossa agricultura vai ter uma queda de 1,5%. Então a gente vai ter uma agricultura muito mais fraca, o que faz com que seja muito importante que os setores urbanos da economia deem uma resposta. E o IPEA está acreditando nisso, que você vai ter um crescimento de 0,4 pontos percentuais da indústria, nesse ponto percentual, não, 0,4% no primeiro trimestre, mas a indústria deve fechar 2024 com um crescimento de 2,4%, um crescimento bem elevado, e o setor de serviços deve ter uma alta de 0,6%, sendo que deve fechar o ano em 2,3% de alta. É bem considerável aí o que a gente tem aí nesse momento. Olha que interessante que a gente vê pelos gastos, né? Então a gente vai ver que o IPEA está acreditando que vai ter um crescimento puxado pelo investimento, 3,2% de gastos anuais com investimento, ou seja, uma alta. A gente estava no nível de investimento muito baixo, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma melhora, né? Então isso é bem importante. E o IPEA acredita que 5%, vai ter um aumento de 5% dos investimentos em relação ao trimestre anterior. Então você vê aí que ele realmente está acreditando muito na questão aí da indústria sendo mais forte esse ano do que estava sendo anteriormente, né? O gasto do governo deve aumentar só 0,1% esse trimestre. A gente está vendo, inclusive, os contingenciamentos, tá? E deve fechar o ano com uma alta de 1,7%. E os gastos da família também vão puxar bastante o PIB, que você vai ter um aumento de 2,1%, sendo que vai ter um aumento de 0,9% nesse trimestre, né? Então, a economia deve crescer esse ano, diferente do ano passado, por crescimento do setor urbano, que vem justamente do aumento da renda, redução da taxa de juros, que vai melhorar o setor, as condições de financiamento, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Então é esse aí que deve ser mais ou menos o retrato da economia brasileira aí em 2024, Débora. E essa projeção do IPEA, ela vem muito alinhada aí a outros indicadores que a gente já falou aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, o índice de sentimento, né, ou o índice de confiança ali dos setores, ou do próprio empresariado, ou até mesmo quando a gente fala daquela projeção do Banco Central ontem de aumento para o crédito das famílias, sendo ali um motor para a economia nesse ano, isso vem realmente bastante alinhado a tudo isso que a gente falou. Porque, primeiro, a gente precisa ter uma boa expectativa para o futuro, que é o que está apresentando ali em todos aqueles dados da FGV que a gente traz para vocês. Confiança do empresário, confiança da indústria, a confiança, inclusive, do consumidor, todas apontam ali para um cenário melhor das expectativas. E se tem boas expectativas, isso traz um terreno mais fértil ali para investimento. Junto a isso, a gente tem uma indústria ali crescendo com uma qualidade boa e realmente o Banco Central mostrando que deve ter mais concessões de crédito para as famílias. Ainda que a nossa taxa de juros esteja alta, né, permaneça alta, a gente ainda começa a ter ali um pouco mais de crédito disponível para as famílias, porque a gente tinha crédito muito enxuto, né? Não só para famílias, mas também para outros setores. Então, a gente começa a ter realmente essas melhores perspectivas e aí, por meio de perspectivas, a gente torna esse terreno, como falei, fértil para voltar a ter investimento, para puxar realmente o país, já que a agricultura não vai fazer esse papel esse ano, não só porque cresceu muito no ano passado, então a gente tem uma base muito grande ali, mas também por todos os problemas climáticos e de safra que podem acontecer ao longo desse ano e a gente já está vendo acontecer. Então aqui é uma análise bem importante essa do IPEA e vem muito alinhada com tudo que a gente vem falando aí ao longo das semanas, conforme as pesquisas e os índices foram sendo divulgados. Então, bastante amarradinho aí
apontando todos para a mesma direção.